Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o professor Rafael Feitosa. Vou reapresentar então a organização e a proposta da disciplina de IPEC 5 de formação dos grupos de aprendizagem. Mas antes da gente falar então dos temas em si da proposta da IPEC 5, vamos tentar então aqui fazer uma comparação com uma atividade que poderia ser corriqueira, feita, por exemplo, numa turma de ensino médio. E eu vou tomar como exemplo, então, os referenciais contidos na Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. E dentro dos objetivos traçados para o ensino médio, lá na página 555, você vai encontrar o seguinte objetivo. Esse objetivo pode ser comparado, por exemplo, com o roteiro da nossa proposta atual da IPEC 5. Vamos ver o que é que diz então aqui dentro da BNCC Ensino Médio. Habilidade: analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos. Promover ações individuais ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. Então esse seria o objetivo a ser desenvolvido pelo estudante aí dentro do ensino médio. Como é que esse objetivo pode ser cumprido? Para isso, é claro que o estudante ele pode acessar aí os livros didáticos, estudar, buscar materiais na internet e, é claro, tem aí o trabalho de mediação do professor e da professora. Do ponto de vista dos conteúdos, essa temática aí dos ciclos biogeoquímicos, ela pode ser dividida também, por exemplo, em 3 grupos. Mais ou menos como deve ser a nossa proposta aqui na disciplina para o módulo 2. Então, digamos que esse tema, esse objetivo aí, para ser cumprido, ele precisa que o estudante tenha conhecimento a respeito de 3 conteúdos. Digamos, ciclo da água, ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio. Então, aqui o estudante, nessa proposta, poderia iniciar o seu percurso pessoal usando aí algum desses grupos, cumprindo algum desses objetivos específicos e, ao ter contato com todos os 3, ele estaria então aí cumprindo aquele objetivo traçado pelo nosso currículo nacional. Então, digamos a título de exemplo que ele queira começar aí pelo G1, que é o ciclo da água, o grupo 1. Então, esse estudante, junto com seus colegas, iriam então desenvolver aí o conhecimento visando, como diz aqui na apresentação, compreender o ciclo da água e sua importância para o ser humano. Depois de encerrar então aí o estudo a respeito do ciclo da água, ele podia migrar para o próximo grupo, ou seja, para o próximo tema. Digamos que ele queira ir aí seguindo a sequência para o G2, ciclo do carbono, cujo objetivo é entender o ciclo do carbono e sua relação com o efeito estufa. A partir daí, tendo adquirido aí esses conhecimentos, ele iria então finalmente para o G3, ciclo do nitrogênio, compreender o ciclo do nitrogênio e como ele está associado à alimentação e ao corpo humano. Então veja, essa proposta, o estudante ele pode iniciar aí um percurso individual, mas mesmo assim cumprir os objetivos curriculares mais amplos. No nosso caso aqui de exemplo, a BNCC. Então, seguindo aí essa proposta, essa ideia de criação dos grupos de aprendizagem, vamos entrar então aqui no exemplo da disciplina em si, da IPEC 5, que é o trabalho dentro dos nossos roteiros. E para isso aqui vamos tirar apenas a título de exemplo o G1, o grupo que fala sobre os currículos. Então, digamos que você se interessou por esse tema e escolheu lá preencher no formulário do Google, ficar então no G1. Dentro do G1, você vai ver que as atividades elas vão se iniciar nessa sexta-feira, no dia 2 de julho, e vão até quase o fim do mês, com a culminância marcada para o dia 23 de julho. Então, vão ser aí algumas semanas trabalhando dentro desse grupo, e até essa data final, você deve então cumprir os objetivos traçados pelo roteiro. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa que se deve fazer
além de entrar dentro da sala virtual respeitando o link específico do seu grupo, é usar as ferramentas destinadas para a atividade. Duas delas são ferramentas individuais, a primeira o plano do dia, a segunda o plano da quinzena. Como o nome já é autoexplicativo, você vai dizer aquilo que será desenvolvido durante o dia no plano do dia, o mesmo para o período da quinzena, preenchendo o plano da quinzena, que são 2 formulários Google aí, bem simples para serem desenvolvidos. Além desses 2 individuais, nós temos em grupo o mapa de frequência. Então, você aí, dentro do seu grupo, deve escolher alguém ou se voluntariar para preencher o mapa de frequência, cujo nome autoexplicativo você vai dizer quem são os colegas que estavam presentes nos dias da atividade. Usadas, então, essas ferramentas, nós passamos, então, para o desenvolvimento do roteiro em si. Cada um dos temas tem aí os seus respectivos objetivos traçados. Nesse exemplo do currículo, o primeiro deles é analisar o processo histórico do desenvolvimento dos estudos do tema sobre o currículo, onde você vai aí analisar como é que essa temática apareceu e se modificou ao longo do tempo. Objetivo 2, então, compreender as indefinições do termo currículo, que é o termo chamado polissêmico, do mesmo modo que o tema interdisciplinaridade. Ele tem aí várias definições diferentes. E você precisa compreender um pouco a respeito disso. 3. Entender as principais teorias de currículo. Elas vão estar contempladas aí no material de apoio, que nós conversaremos logo em seguida. Teorias tradicional, tecnicista, crítica e pós-crítica e seus principais representantes. E, por fim, refletir sobre as relações entre as teorias de currículo e o atual ensino de ciências ou biologia. Então, esses objetivos traçados, cada um dos temas tem também 4 objetivos ligados ao tema específico. Então, o importante é que você individualmente, junto com seus companheiros de maneira coletiva, possam desenvolver atividades nos encontros de sexta-feira, nos grupos de aprendizagem, para então alcançar e cumprir esses objetivos. Pode ser aí que você seja necessário consultar o material de apoio, que é aquela série de textos que está disponíveis para você junto ao roteiro, e os materiais digitais no formato PDF estão disponíveis na nossa turma virtual do Google Sala de Aula. Então, não deixe de consultar o material de apoio. Inclusive, fique atento, para as dicas de qual material você deve iniciar. É só uma sugestão, mas se o grupo achar prudente seguir a sugestão, vocês seguem fazendo a leitura iniciando pelo material proposto. Em seguida, feito aí essa análise inicial do roteiro, vocês vão então para o compartilhamento de saberes. Normalmente, pode-se fazer aí através de 2 perspectivas, por exemplo, uma leitura em grupo, tendo como o texto projetado na tela. Então, aí alguém do grupo projeta o texto e é feito aí a leitura em voz alta do material indicado. Então, a partir daí, vocês vão discutindo os pontos que são mais importantes ou aqueles temas que ficaram aí um pouco incompreendidos ou obscuros nessa análise. Outra estratégia que pode ser feita é utilizar o tempo aí para fazer a leitura individual. Então, vocês podem fazer a leitura individual e logo em seguida passar aí para a discussão. O que é essa discussão? É um momento aí também muito importante, onde os integrantes do grupo aí vão se reunir, para discutir os pontos que mais chamam a atenção do grupo. Pode ser com relação aos conceitos, aquilo que não ficou claro, aquilo que é eminentemente importante, sempre analisando a relação com o roteiro traçado e aqueles 4 objetivos aí explorados. E, por fim, é importante também, dentro dessa conversa, você sempre associar com a docência no ensino de biologia ou aprendizado aí em ciências biológicas dentro da nossa área. Então, além da leitura, se deve fazer aí o compartilhamento desses saberes.
A ideia é evitar uma perspectiva individualista, meramente. Então, você pode ler e compreender o conceito para si, mas pode ser que o seu colega não compreenda necessariamente. Aí você vai auxiliar. O mesmo pode acontecer no movimento contrário. Ter algum conceito ou ideia que você não compreendeu e o seu colega aí pode esclarecer caso tenha compreendido. Além disso, vocês podem também recorrer a outra ferramenta que é o Preciso de Ajuda e Posso Ajudar, um documentozinho do Google onde você já edita diretamente, onde a primeira parte também é autoesclarecedora. Se você estiver precisando de ajuda a respeito de algum tema aí, algum assunto, algum conceito, alguma atividade dentro do grupo que você não está conseguindo cumprir, você se inscreve para que alguém possa ajudá-lo. Já as pessoas que estão aí compreendendo bem os temas podem se prontificar a ajudar os colegas preenchendo aí o formulário do Posso Ajudar, indicando, é claro, como o nome já diz, que você pode ajudar os seus colegas. Inclusive aqui vocês podem também solicitar aí um direcionamento mais específico por parte dos professores, tanto o professor Rafael como a professora Carol Viana, que estarão aí junto com vocês. Lembrando também que é importante esclarecer que a culminância, que é a socialização dessas atividades, vai se dar no dia 23 de julho, momento ao qual aí cada um dos grupos pode e deve aí socializar para os demais integrantes da turma aqueles conhecimentos que vocês aprenderam de maneira sintética, onde cada grupo aí vai ter entre 30 e 40 minutos para fazer, então, essa organização e essa projeção sintética daquilo que aprendeu aí ao longo desses encontros das sextas-feiras pela manhã. E, por fim, além dessa atividade coletiva, nós teremos a atividade individual, que é a produção de um texto síntese individual, no qual você precisa, então, escrever uma produção textual em qualquer formato à sua escolha, desde que contemple aí os temas elencados nos objetivos do roteiro. Então, esse é o momento de você explicitar aquilo que você aprendeu num formato de texto, conforme é solicitado nas instruções da atividade desse módulo na plataforma Google Sala de Aula. Então, após esse período específico aí de apresentação, de culminância, de socialização, a gente passa a produção do texto síntese individual e, em seguida, aí, a partir da semana seguinte, do dia 30 de julho, nós já começaremos a análise do próximo tema que você escolheu, também junto com seus colegas. Seria o segundo dos 3 temas que estão disponíveis para vocês dentro desse módulo. Então, compreendido isso, a nossa proposta é que vocês possam, então, trabalhar na perspectiva da cooperação, em oposição à perspectiva do individualismo. Para fechar, então, essa parte, recorro aqui ao trabalho da Silvana Corbelli, que diz assim: dessa forma, a cooperação vai além da colaboração, pois se encontra vinculada à interação, requerendo vínculos e reciprocidade afetiva entre os componentes do processo ensino-aprendizagem. Essas interações possibilitam a mudança do aprendente em sua estrutura e do grupo como um todo, com um novo sistema de interações. O acréscimo de vários pontos de vista de integrativa modifica toda a estrutura, tanto em nível individual como grupal. Então, eu espero aí que vocês possam desenvolver esse trabalho na perspectiva colaborativa. Vou ficando por aqui, desejo aí um bom trabalho a todos, todas e todos. Abraços!